Olá, hoje a gente vai desvendar uma estrutura quase invisível, mas que guia algumas das decisões mais difíceis da medicina. Vamos falar sobre a bioética principialista. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar uma situação. Pensemos no seu Carlos, um paciente de 75 anos. Ele recusa uma cirurgia que poderia salvar sua vida, porque, para ele, o mais importante é a qualidade do tempo que lhe resta. A família, por outro lado, insiste no tratamento. E agora? O que o médico deve fazer? Então, a resposta para esse dilema do seu Carlos não está só nos livros de medicina, sabe? É preciso mais. É preciso uma espécie de ferramenta de pensamento, uma estrutura ética que ajude a navegar nessas águas turbulentas, onde o que é certo e o que é errado não é tão óbvio assim. Ok, vamos lá. Para começar, vamos entender o que é essa tal de bioética principialista. Depois, vamos explorar um por um os seus 4 pilares: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, sempre pensando no caso do seu Carlos. E por fim, a gente vai ver o grande desafio, que é equilibrar tudo isso. Certo! Então, o que é exatamente essa bioética principialista? A melhor forma de pensar nela é como uma bússola. Uma bússola que ajuda a encontrar o norte em situações super complexas, como essa que a equipe médica do seu Carlos está vivendo. Falando de um jeito mais formal, ela é uma estrutura de trabalho. Ela não dá respostas prontas de jeito nenhum. O que ela oferece são 4 princípios, 4 pilares, que servem como ferramentas para analisar a situação e orientar a decisão mais ética possível. E aqui estão eles, os 4 pontos cardeais da nossa bússola: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Vamos usar cada um deles para tentar entender melhor o dilema do seu Carlos. Vamos começar com a beneficência. Esse talvez seja o princípio mais intuitivo da medicina, né? A obrigação de ajudar. A beneficência é um princípio ativo. Ela diz para o profissional de saúde que a função dele é promover o bem-estar, é agir sempre buscando o melhor para a pessoa que está sob seus cuidados. No caso do seu Carlos, a beneficência quase que ordena o médico a recomendar a cirurgia. Afinal, a operação removeria o problema e, em tese, promoveria o bem-estar dele a longo prazo. É a busca ativa pelo bem. Agora, vamos para o contraponto, que é essencial e um dos juramentos mais antigos da medicina, o princípio da não maleficência. Se a beneficência é sobre fazer o bem, a não maleficência é sobre evitar o mal. É aquele dever básico de não causar dano, seja por fazer alguma coisa errada ou por deixar de fazer algo que deveria ser feito. E aqui a gente vê a diferença, que é sutil, mas é fundamental. Beneficência é ajudar. Não maleficência é não ferir. É nesse ponto que a situação do seu Carlos se complica, porque fica a pergunta: forçar ele a uma cirurgia dolorosa contra a vontade dele não poderia ser visto como um tipo de dano? E essa pergunta nos leva direto para o terceiro pilar, um que muda o foco do profissional de saúde para o paciente, o princípio da autonomia. Autonomia é basicamente o reconhecimento de que cada pessoa é dona de si. É o respeito pela capacidade de um indivíduo decidir o que é melhor para si com base nos seus próprios valores, mesmo que a equipe médica inteira discorde. Isso mostra, de forma brilhante, o poder que o seu Carlos tem nessa decisão. O direito dele de recusar o tratamento é a maior manifestação da sua autonomia. É por causa desse princípio que existe o consentimento informado, o sigilo médico, tudo isso. Por último, a gente sai um pouco da relação individual entre médico e paciente e olha para um quadro mais amplo, para a sociedade. Chegamos ao princípio da justiça. Justiça, em bioética, tem tudo a ver com equidade. Como é que a gente distribui os recursos da saúde que a gente sabe que são limitados? Como garantir que todo mundo tenha um acesso justo ao cuidado? O ponto crucial aqui é o seguinte: no caso do seu Carlos, o princípio da justiça poderia levantar uma outra questão. Seria justo alocar um leito de UTI, um recurso escasso, para uma cirurgia que o próprio paciente não quer, enquanto outra pessoa na fila espera desesperadamente por essa mesma vaga? É mais uma camada de complexidade na história. Bom, agora que a gente passou pelos 4 princípios, chegamos ao coração do problema. O que acontece quando eles entram em conflito, como no caso do seu Carlos? É aqui que a teoria encontra a realidade, que é sempre muito mais complexa. E este é o ponto fundamental. Não existe uma regra, não existe uma hierarquia entre eles. O dever de beneficência do médico, ou seja, fazer o bem, está batendo de frente com a autonomia do seu Carlos, que é o direito dele de escolher. A bioética não dá a resposta de bandeja, mas ela oferece a estrutura para a gente poder debater e encontrar o caminho mais defensável.
E fica a reflexão final aplicada diretamente ao nosso caso. De um lado, o desejo do seu Carlos de viver seus últimos meses com dignidade, da maneira que ele define o que é dignidade. E do outro, o dever do médico de prolongar a vida. Qual princípio deve prevalecer? Essa é a grande tensão no coração da bioética, um desafio que testa os limites da medicina literalmente todos os dias.